Fala família vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno Cerrado, trazendo esse pós-jogo aqui, diferente, aqui da minha sala onde eu assisto os jogos aqui, diferente a posição, né? Mudei a mesa de lugar, arrumei esse suportezinho aqui pro celular, porque tava toda vez gravando na mão, depois que acabava o jogo, e era ruim pra gente bater um papo tranquilo sobre o Vasco da Gama, uma vitória do Vasco da Gama, como eu falei no pré-jogo, o Vasco iria vencer o fraco Melgar, né? E olha, o Vasco não venceu o Melgar lá na altitude porque a zaga falhou pra caramba, né? Mas meteu 3 gols, mesmo com altitude, mesmo faltando ar. Já mostrou que esse time é muito... O grupo, eu falei no pré-jogo, o grupo do Vasco é um grupo muito fraco. Acho que só não perdia para o grupo do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. O Vasco tinha a obrigação de passar, inclusive, em primeiro lugar. Se tivesse vencido... não vou nem falar vencer o Lanús, se tivesse vencido o Porto Cabedelo, né, e vencido o Melgar lá, tava garantido até mesmo com um tropeço em cima do Lanús, mas se não tivesse perdido pro Lanús na Argentina, tinha se classificado também em primeiro, tinha obrigação, porque já você eliminaria 2 datas e passaria direto para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Bom, vamos falar um pouco desse pré-jogo aqui e uma notícia importante sobre o transfer ban sofrido pelo Vasco, tá? Lá na FIFA. Antes eu pedir para você deixar o joinha, deixa o like, deixa o hype se você tá feliz em ver o Vasco jogar futebol de novo. Depois de tanto tempo a gente viu o Vasco jogar futebol. E uma coisa que me agradou é que o Vasco é um time penso, né? Ele depende muito das jogadas do Nuno Moreira, Coutinho, Nuno Moreira, com as passagens do Piton. Lá direito do Vasco é cego. E agora a gente vê uma evolução desse lado direito do Vasco hoje com o Ryan e o PH jogando muito, inclusive os dois que fizeram gols na partida, né? Então o lado direito do Vasco que não funciona, hoje funcionou. Hoje funcionou. O Ryan, lógico que vai ter gente, vai ter aquele oportunista que vai vir aqui falar, e aí, chamou o cara de cabaço para tirar de novo de contexto que eu falei. Inclusive falei no vídeo pós-jogo, e falei durante o jogo, falei quando chamei ele de cabaço, não foi pela atuação dele, o Ryan vem evoluindo muito com o Fernando Diniz, já tinha dito isso aqui, que o Ryan deu uma entrevista falando que o Fernando Diniz dá esculhambação nele, mas que ele tá aprendendo muito com o técnico e acho que há uma evolução evidente com relação ao Ryan. Então um amigo que falou num grupo comigo que o Ryan de novo, tem que colocar o Adson. Eu falei, cara, o Ryan tá jogando bem com o Fernando Diniz. O Adson não tá jogando porque o Adson ainda sente dores no local da cirurgia, por isso que ele é colocado no segundo tempo. Às vezes ele joga um jogo, depois o outro, ele era até poupado porque sentia dores. Então o Adson ainda não voltou bem ainda dessa... Ninguém, né? Nem o Adson, nem o Paulinho, o Estrela, o Guilherme Estrela está até hoje no estaleiro, né? Então esses jogadores não têm condição ainda de assumir titularidade no Vasco. E o Ryan com isso está crescendo muito, acho que é um jogador que está sendo uma válvula de escape com o Fernando Diniz, né? Está crescendo muito o futebol do Ryan. Tem que criticar com relação a ter sido cabaço, por quê? Mas tem que zoar mesmo. Tem, cara, mas pelo menos vença pra gente poder zoar. Mas eu não vou voltar nesse assunto, não. Deixa a turma de que fala água falar aí. Vou ignorar essas mensagens dessa vez a pedido de vocês, tá bom? Olha, o Vasco que começou com uma formação diferente, com o Jair de volante. E saiu mais um gol do Vasco. Saiu mais um gol do Vasco? Ou acabou o jogo? Não, acabou o jogo. Acabou o jogo. Ó, o Fernando Diniz juntou todo mundo ali, uma rodinha para poder bater um papo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Eu acho que não posso nem ficar rolando a imagem aqui, que eu tomo ó, Fernando Diniz falando com a galera. Tá? Então, beleza. Vitória do Vasco confirmada, classificação para os playoffs da Copa Sul-Americana. A gente vai fazer a repescagem ali com o time que cair na Copa Libertadores. Então a gente vai pegar um time de nível melhor do que esses que a gente viu nesse grupo. Tá? O Tajeres estava brigando por essa vaga na Copa Sul-Americana. O América de Cali joga com o Corinthians, daqui a pouco pode ser que fique nessa vaga da Copa, saindo da Libertadores e entra na Sul-Americana.
Aí tem o Bahia e o Internacional, um dos dois também vai para essa vaga de Copa Sul-Americana, então o adversário vai ser mais difícil. Tá, voltando aqui para o raciocínio, hoje a gente viu o lado direito do Vasco funcionando, né, defensivamente ainda errando muitos passes, né, essa saída de bola, não aquele toque de dentro da área, saindo com o goleiro, mas ainda nessa transição da defesa para o ataque, um time ainda perdendo muita bola, tanto que foram muitas finalizações do time do Melgar no gol do Vasco, e mais uma vez o Léo Jardim salvando. Lógico que logo que a gente fez um gol, o Léo Jardim fez uma defesa, eu botei no vídeo curto aqui. Que defesa maravilhosa, essa defesa aí deve ser bem falada aí, principalmente porque estão questionando lá o Hugo Souza do Corinthians ter sido escalado convocado pela seleção, que deveria ter sido o Léo Jardim. Enfim, essa defesa ela vai rodar muito, os grupos aí, muita mídia aí vai mostrar essa defesaça do goleiro Léo Jardim, que mais uma vez foi importante, principalmente para o Vasco não tomar esse gol, que seria um gol de uma reação do Melgar, que logo depois que o Vasco faz o gol, ele baixa as linhas e o Melgar começa a chegar, tem a posse de bola. Eu até gravei um vídeo falando, olha, de novo, o Vasco faz o gol e recua, mas depois a gente consegue achar o segundo gol, o primeiro gol, um golaço do Ryan, né, aquela bola trabalhada no lado direito, como eu falei, vem do Jair, ele pega, faz 1-2 e bate no canto, chapada de canhota. Aí o primeiro gol, o segundo gol, o gol do PH, outro gol aí que é um gol da bola trabalhada pelo grupo, que ela vem de um lado, vai para o lado direito, volta para o lado esquerdo e dentro da área o PH, que participou da jogada no início, acaba fazendo o segundo gol, e o terceiro gol para fechar aí a vitória do Vasco vem de uma assistência do Tietê para o gol do Pirata, voltando a marcar, né? O Verratti faz o terceiro gol do Vasco, vitória do Vasco na Sul-Americana, né? Ganha a grana que eu falei lá, os $500 mil. Tô feliz sim com a vitória, mas porém, contudo, mantenho a minha preocupação com o Campeonato Brasileiro, tá? Não é simples como as pessoas estão falando. Eu vi o PVC falando, o Vasco jogou brasileiro e teve dificuldade sem estar jogando Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Pois é, teve dificuldade, imagine. O meu problema é o seguinte, hoje a gente joga, no sábado tem um jogo contra o Bragantino. Tem tempo hábil? Tem. Daqui pra lá tem, e vai jogar em casa contra o Bragantino. Aí tá tranquilo, tá tranquilo. O problema pra mim quando a gente tiver jogos que vai ter que sair do Rio de Janeiro para ir para Venezuela, para o Peru, para Colômbia, para o Chile, para o Equador, para a Argentina, e aí 3 dias depois ter jogo no Campeonato Brasileiro. 2 dias antes tem jogo no Brasileiro, aí vai inventar de poupar, porque tem uma viagem para jogar jogo decisivo na Copa Sul-Americana, e aí 3 dias depois volta cansado de uma viagem para jogar o Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai vendo o Vasco se arrastando no Campeonato Brasileiro, para lá na frente a gente está correndo o risco de cair para a segunda divisão. Essa é a minha preocupação. O jogo de hoje para o jogo contra o Bragantino, tranquilo. Hoje está jogando em casa, sábado joga contra o Bragantino em casa. O problema para mim é depois, quando tiver esses jogos, ainda vai vir ainda com Copa do Brasil, e a gente ter que ficar fazendo jogo de 3 em 3 dias e ter que fazer o que fizeram, poupando jogadores do Campeonato Brasileiro para priorizar a Copa e o time brigando para não cair. Essa é a minha única preocupação, é essa daí. Então, mas no mais, um jogo muito bom. Como eu falei, o Vasco voltou a jogar futebol. Uma notícia boa, o transfer ban que o Vasco sofreu com relação ao Nantes, lá da compra do Watson, que custou 26,6 milhões de reais, e que agora com os juros atualizados essa dívida já está em 31,7 milhões de reais. A gente sofreu um transfer ban da FIFA, estava impedido de registrar jogadores, por isso o Vasco não ia poder contratar na próxima janela, e precisa contratar na próxima janela. A gente precisa de um volante de marcação, a gente precisa de um lateral esquerdo, a gente precisa de pontas, a gente precisa de atacante. Então o Vasco vai precisar, se quiser realmente levar essas competições adiante, o Vasco vai ter que se reforçar e bem na janela de contratação. Tem a história de que o empresário do Fernando Diniz, lá o Bertolucci, vai ser um cara que vai ser parceiro, apoiar o Vasco ou ajudar o Vasco a trazer bons jogadores. Vamos ver se isso vai acontecer ou se é papo furado, né? Mas sobre o transfer ban, ele foi revertido, tá? O Vasco acabou de anunciar
que enviou a documentação da recuperação judicial. Não é que o Vasco pagou a dívida, enviou a documentação para provar para a FIFA que está em uma recuperação judicial e foi acatado pela FIFA e foi revertido o transfer ban. A minha preocupação é que o Sforza lá com o New Old Boys, parece que esse também está na recuperação judicial, e se isso realmente for definitivo, até o Sforza eu acho que vai estar dentro da recuperação judicial. O problema são as novas dívidas. Um exemplo, os 30 milhões de reais para o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Esse aí não está na recuperação judicial. Se não fizer um acordo, se não pagar, aí entra aí a FIFA pode aplicar uma nova sanção para o Vasco, que é o transfer ban, e o Vasco ficar impedido de registrar jogadores. Só que ainda cabe recurso no Tribunal Arbitral Esportivo, então o Vasco ainda vai recorrer, esse negócio ainda vai andar, e aí até lá, quem sabe, já tenha passado essa janela do meio do ano, tá? Então é isso. Vitória do Vasco, é sempre bom vencer, sempre vai vir um engraçadinho, como eu vi um feed de rapariga já comentando meu vídeo curto. Aí, tu é dois papos, muda de ideia rápido, né? Tá comemorando a vitória do Vasco. Eu falei no vídeo, eu comemoro para o ímpar, eu comemoro corrida de tampinha, eu comemoro qualquer coisa que tenha a bandeira, o escudo, a cruz de Malta, qualquer coisa que represente o Vasco, eu comemoro a vitória, tá? Tô preocupado com o Campeonato Brasileiro, mas não é por isso que o Vasco vai entrar em campo e eu torcer pro Vasco ser eliminado. Tava puto mesmo, porque o futebol era vagabundo, os jogadores não estavam jogando, se entregando ou conseguindo o resultado, e a minha preocupação é em cair para a segunda divisão e depois ser eliminado dessas competições aí, beleza? Vitória do Vasco, tamo junto, curte, se inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas.